bem-vindos ao canal do chefe Jorge Nascimento. Hoje então a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas, né? Falando especificamente sobre utensílios de cozinha, que todo profissional tem que ter na sua cozinha. São eles que nos possibilitam a gente desenvolver, né, as receitas e produzir então elas de forma em que a gente vai entregar isso para os nossos clientes, né? É um reino bastante diversificado, é uma quantidade grande. Eu estou aqui com alguns dos utensílios principais que a gente utiliza numa cozinha, mas existe uma gama bem maior deles, tá? Inclusive muitos utensílios bastante específicos de acordo com o tipo de cozinha ou receita que a gente vai fazer. Eu aqui peguei, né, alguns utensílios mais genéricos, mas que são fundamentais para que você possa desenvolver o seu lado profissional na cozinha. Então vai aparecer aqui uma quantidade grande, né, de utensílios que são necessários. Podem parecer uma quantidade exorbitante, mas ele não é exorbitante, tá? Ele é praticamente quase que um básico para mim poder desenvolver então essas receitas, né, que a gente vai falar. Então eu vou começar falando pelo volume maior, que são as panelas, né? A gente tem essa panela, esse material que eu estou usando aqui é um inox, né? Tá? A gente chama de espagueteira. E também ela é um caldeirão. Caldeirão é quando a gente tem essas panelas maiores aqui, mais altas, né, que são propícias para a gente cozinhar massas, fazer fundos e caldos, né? Aqui então a gente tem já a espagueteira, ou seja, coloco a água aqui, cozinho a massa e tenho essa praticidade de levantar essa espagueteira, né? E já faço então a coagem da massa e vou utilizar a massa onde eu quiser, tá? Lembrando que também eu tirando a espagueteira, eu tenho um caldeirão, por exemplo, para fazer fundos, tá? Então isso aqui é muito importante na cozinha. Tem alguns modelos de cozinha mais industriais ou profissionais, onde eu tenho cestas. Normalmente tenho 3 ou 4 cestas que eu consigo cozinhar ou aquecer essas massas dentro desse caldeirão que ele fica continuamente fervendo. Tá? Na cozinha profissional a gente não vai ferver a água para fazer a massa, ela já vai estar fervendo. Então vamos começar por mais outro. Outra que é bastante importante, tá? É essa rotisserie que a gente chama. É uma panela de fazer braseada. Essa aqui é uma panela de ferro, ela é pesada, tá? E aqui, por exemplo, um tatu recheado, né? O que eu faço com braseado? Eu vou dourando a carne nesse modelo de panela e vou pingando líquido para que ela vá cozinhando até que ela fique macia, tá? Então essa aqui é uma outra panela bastante importante. Ela também posso fazer a simulação dela como se eu fosse usar, por exemplo, uma chapa. Eu quero fazer uns bifes passados, né, como se diz, ou grelhados. Então eu aqueço bem essa panela e coloco um pouco de gordura, ou seja, óleo, e vou dourando meus bifes até o ponto que eu desejo. Qualquer tipo de carne que vocês queiram, alcatra, coxão mole, filé mignon, entrecô, tá? Eu normalmente quando faço essa utilização da panela para fazer os meus grelhados, eu douro ele e depois eu vou trabalhando com a tampa. Que essa tampa ela simula, tá, um calor mais direto, como se fosse um forno, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, eu vou deixando 2 ou 3 minutos tampado, desviro, tampo de novo, e aí lá na finaleira vai se criar o que a gente chama de jus de rôti, que é o suco do assado, e aí eu largo algum líquido. E esse líquido pode ser desde aquelas receitas de vovó que é água, tá? Mas também posso colocar alguma bebida alcoólica também que fica muito bom, por exemplo, vinho, conhaque, gin, tá? Vinho, conhaque, gin, vodka, whisky, para que solte esses resíduos e isso então vai ser um molhinho que eu vou acompanhar. Então isso aqui é bastante importante. Para caças também, isso aqui eu curto muito. Por exemplo, se eu fosse fazer uma perdiz ou uma codorna, eu vou dourando ela aqui e depois eu coloco o líquido nela e vou cozinhando até que elas fiquem macias. Então essa panela, tá, que é uma panela de braseado, é bastante importante. Esse modelo é um modelo de ferro.
A gente também tem marcas consagradas, né, que também são meio brinquedinhos assim de grife de cozinha, né? A Le Creuset, por exemplo, que ela é na realidade vítrica, né? Então, geralmente tem cores mais intensas, mas qualquer uma das duas funciona. Eu prefiro mais ainda a panela de ferro. Aqui a gente tem duas básicas, né? Então aqui eu tenho uma frigideira que a gente chama de sautese, ou seja, de saltear. Por exemplo, a batata sauté, né? Sauté é um termo francês que a gente usa para saltear. Tá? Então pode ser batata, pode ser tomates, pode ser vagem, tá? Isso não importa, assim, vai. O sauté sempre entendo isso. Ela tem essa característica que não é bem uma wok, que eu vou mostrar depois, mas que tem essa parte mais alambrada aqui. Por quê? Porque durante o processo eu vou fazendo esse movimento com ela e esse legume então vai passando, né? Normalmente o clássico do sauté é batata com tempero verde. Tá? Então eu vou refogando ela e fazendo esse movimento, ela me permite que esses legumes, né, se façam esse movimento e vão se envolvendo então nessa manteiga com a salsinha, por exemplo, mas também eu posso utilizar outras ervas. Então é outro utensílio extremamente importante. Eu posso fazer omelete nessa, Jorge? Até pode. O ideal da omelete é que ela tenha um ângulo de 90 graus. Que aqui tu vai ter um pouquinho mais de mestria na hora de tu fazer esse movimento e por exemplo, a omelete não quebrar. Tá? Continuando aqui, a gente tem uma versão ocidental da wok. Tá? A wok mais assim, eu vou dizer, oriental mesmo, ela não tem essa parte mais lisa aqui, ela continua sendo abaloada aqui no fundo, tá? Porque lá se trabalha bastante na questão de alta pressão ou diretamente no fogo, tá? Mas o que ela permite ela superaquece, tá? A wok, e geralmente a gente faz cozimentos rápidos, tá? Vocês vão ver bem esse tipo de técnica de cozinha utilizada nas cozinhas asiáticas, tá? Chinesa, a cozinha quente japonesa usa, vietnamita usa, tailandesa usa, enfim, tá? Nessa parte mais da Ásia, né, das cozinhas asiáticas, a utilização da wok é fundamental. E elas são, inclusive, a maioria delas são de ferro mais fininho. Tá? Essa aqui é uma marca que é chinesa, tá? Ela, inclusive, tem um antiaderente aqui, antiaderente, desculpe, aqui. E a gente, então, vai fazer com que essa cocção em alta pressão de legumes ou de cortes de carne, que normalmente a gente tem eles do mesmo tamanho, para que ele possa, então, fazer essa cocção rápida, deixando o alimento crocante e, ao mesmo tempo, cozido. Então, wok, utilização muito importante. Voltando aqui, a gente tem aqui duas caçarolas. Tá? Vocês podem ver pela espessura, ela é mais grossa, tá? Eu sei que muitas pessoas às vezes têm panela de alumínio muito fininha, e isso por um lado acaba queimando, tá? A gente não consegue ter um domínio maior da questão do fogo, tá? Então essas duas aqui são também bastante importantes. No que eu utilizo, Jorge? E aí uma variedade de coisas que vocês podem fazer: molhos, refogados, ensopados, tá? Arroz, feijão, enfim, eu preciso desse formato dela para manter o controle de umidade da cocção, tá? Do que eu vou fazer aqui, tá? Por exemplo, arroz e feijão, então eu consigo cozinhar sem perder a umidade. Isso faria com que eu diluísse o sabor e ao mesmo tempo teria que estar colocando água mais seguida se ela fosse muito aberta. Então são muito importantes, tá? Para esse tipo de... E esse material é o que eu aconselho. Ele é um pouquinho mais caro do que a panela de alumínio e ele é bem mais durável, bem mais resistente, e a gente consegue então evitar de queimar muitas coisas quando esse alumínio é muito fininho. Inclusive existe uma lei já faz bastante tempo no Brasil que proíbe a utilização das panelas de alumínio em cozinhas profissionais, apesar da gente ainda ver, tá? Ainda é raro, assim, raro eu já não digo, mas é menos usual. Tá? Mas ainda eu encontro em cozinhas profissionais o alumínio. Mas isso não é uma coisa permitida pela lei. Além da durabilidade dessas panelas. Né?
vamos agora então à nossa perfumaria. Tá? Falamos das panelas, agora vamos falar de utensílios menores. Né? Então, vamos ao fouet, tá? Que é um utensílio muito utilizado na cozinha, eu considero ele importante. Tá? A gente utiliza ele tanto na confeitaria, como na cozinha fria, como na cozinha quente. Tá? Então, a gente vai fazer molhos e utiliza ele também para fazer emulsões, como por exemplo merengue, creme inglês, né? Isso tudo que eu estou falando é a parte de confeitaria, tá? E outras coisas mais também de confeitaria, como buttercream, tá? Ele tem esse formato aqui e isso faz com que a gente agilize homogeneizar determinados molhos referente à questão de misturas, tá? Molho maionese e aí vai afora. Eu não tenho um aqui desse, mas por exemplo na patisserie, quando eu não quero, ou mesmo na cozinha quente, panelas que eu não quero arranhar o fundo dela, existe a versão ele ou de silicone ou revestido por algum material plástico resistente ao calor, que não vai fazer com que a gente então arranhe os fundos dessas panelas, por exemplo, panelas antiaderentes, tá? Então isso aqui é importante. Tem vários tamanhos, desde os pequenos até grandes, né, que a gente vai utilizar. Fouet, tá? Ou batedor. Temos aqui as pinças, né? Aqui tem um exemplo de pinça com as garras já de silicone para aguentar a temperatura. Então quando eu vou fazer o grelhado, eu abro ela aqui e aqui eu fecho. Ó. Então eu estou grelhando, eu vou virando isso na chapa, no chai broiler, que são equipamentos, né? Ou mesmo nas frigideiras, porque evita-se sempre de usar o garfo de trinchar para evitar que a gente fure as carnes durante o processo de grelhar, porque cada vez que eu furo a carne, ela começa a sair, tá, o líquido para fora, e isso vai fazer com que eu perca o ponto da carne do grelhado, que isso é outra coisa fundamental. Tá? Evitem de furar. A gente usa o garfo de trinchar para cortar a peça já pronta, para mexer a água quando está cozinhando a massa, né? Os fios de massa, ele é muito importante. Mas a pinça é muito importante. Aqui eu tenho outro modelo de pinça que a gente pode também utilizar. Tá? A abertura dela é maior e ela não tem as garras. Inclusive tem algumas, essa mesma aqui, se eu quiser puxar ela, tá? Eu tiro ela para higienização. São os dois modelos. Depois aqui eu tenho um pegador de massa, tá? Esse modelo inclusive que eu vou pegar a massa e o excesso de molho vai cair aqui. E aqui é um truque que pouca gente conhece. Por que que isso aqui tem esse buraquinho aqui? Na realidade esse buraco, tá? É para mim fazer, por exemplo, almôndegas. Eu coloco a carne moída, por exemplo, a carne moída, eu poderia fazer um boursin, que vem ser aquele queijo francês feito de ricota, enfim, quando eu quiser fazer uma bola, né, uma almôndega, uma porpeta, eu coloco a massa aqui e aperto. À medida que eu apertar, eu vou ter então esse tamanho já pronto, tá? Existem vários modelos de espessura. Esse aqui tá um tamanho, vou chamar assim de coquetel. E aqui então eu vou retirar a massa, a água ou o molho vai sair e aí eu vou utilizar. Outro que eu uso muito são as espátulas de silicone. Vocês têm que sempre ver se ela é de silicone. Já vi várias pessoas pegarem essa material plástico que não é silicone, for cozinhar, vai cozinhar com ela e ela derrete. Essa aqui então aguenta a temperatura. Eu utilizo para fazer cozinha fria e quente e ela também é um lambe-lambe. Que normalmente o lambe-lambe estava muito associado antigamente à questão de confeitaria, para raspar molho, creme inglês, buttercream, ou mesmo o molho que a gente utiliza na cozinha quente, né? Então aqui eu posso utilizar ela como um mexedor e também como um raspador, tá? Aqui a gente tem então essa madeira, que é uma madeira de bambu, então ela não tem porosidade, tá? Isso faz com que eu possa utilizar ela, que por ela não ter porosidade, então ela não vai absorver, ou seja, chupar esses resíduos aqui, então ela também é chamada de bactericida, tá? Outro importante que a gente tem é esse amassador para fazer pirê, tá? Talvez vocês conheçam aquele modelo mais antigo, né? Que eu tenho um compressor em cima
Esse eu vou direto na panela e vou fazendo então, seja a batata, o inhame, o cará, a mandioquinha, a cenoura, enfim, qualquer outro tubérculo que eu queira, eu já vou direto na panela fazendo esse movimento e já vou esmagando até que eu transforme isso num purê. Todos esses utensílios que eu estou falando aqui são utensílios que a gente vai utilizar no fogo, né? Normalmente no fogo e na cozinha fria. Aqui a gente tem o nosso chinois, que é o nosso coador profissional, tá? Esse nome vem do francês, mas ele puxa para a questão chinesa, ele lembra o chapéu do mandarim. E aqui então eu vou fazer o coamento dos meus fundos, dos meus molhos, esses resíduos todos vão ficar aqui e eu vou retirar esse líquido. Isso também é outro utensílio profissional extremamente importante na cozinha. E aqui a gente tem, que eu falo várias vezes nos nossos vídeos, no famoso mijoté, tá? É essa plaquinha, tá? Ela pode ser lisa ou não. Esse modelo que eu tenho aqui é um difusor de calor, a gente coloca em cima do fogão e aí regula, né, a questão da chama, e isso vai fazer, ó, por exemplo, vou colocar aqui, vou ligar, tá? E coloco essa placa em cima. E em cima eu coloco a panela. E aqui eu posso diminuir, por exemplo, ó. Isso vai fazer com que eu tenha um difusor de calor para cocções mais longas, tá? Ó, começou a já sair a fumaça, eu vou dar uma desligada aqui, tá? E isso vai fazer com que eu tenha um controle de temperatura para poder fazer cocções mais longas sem que queime, tá? Se por acaso eu já tive que usar esse subterfúgio, hoje em dia a gente não tem mais. Antigamente a gente tinha lata de goiabada, e eu me lembro que um dos primeiros estágios que eu fiz, eles tinham uma caixa cheia de tampa de lata de goiabada, e aí eu perguntei para quê, e aí os cozinheiros me disseram, não, esse é o nosso mijoté. Eles usavam aquela plaquinha para colocar as panelas em cima para fazer essas cocções mais longas, tá? É praticamente como se a gente estivesse fazendo com que o fogão tivesse uma característica de fogão a lenha. Isso aqui eu uso muito, eu sei que hoje as pessoas usam celular também para isso, tá? É uma minuteira, tá? Um timer, que aí eu estou fazendo várias coisas na cozinha, inclusive tenho mais de um, tá? Eu vou fazendo algumas coisas e vou ligando eles, e eles tocam à medida que eu colocar 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, até 60 minutos eles normalmente têm. E aí então eu já sei que aquele produto que eu estou cozinhando, aquele insumo que eu estou cozinhando, está ficando pronto, ele me alerta, tá? Isso aqui é muito importante. E normalmente às vezes só um celular não resolve, então tu usa isso aqui na cozinha. E aqui também outra coisa super importante, tá? São balanças. Essa balança é uma balança digital. E aqui eu tenho uma balança que ela pesa de grama em grama, tá? Então, aqui eu vou fazer todas as medidas que eu preciso. Por exemplo, eu vou colocar aqui o fouet, ó. Opa! Aqui. Ó, deixa eu botar então assim, ó. Aí ele registrou. Tá? E ainda tem também a forma de eu fazer um peso, né? Colocando aqui. Ó, tenho ele, eu posso regular ela para gramas, que é o padrão brasileiro, tá? E também para onça, que é o padrão europeu e americano. Bom, desses utensílios que vão ao fogão, tá? Esses são os que eu apresento para vocês, os básicos, tá? Aqui a gente tem que são necessários para que a gente possa então desenvolver uma performance adequada para as nossas cozinhas profissionais. Voltando aqui às nosso hall, nossa lista de utensílios de cozinha, tá? Começar pelo equipamento não, utensílios super importantes, são as facas, né? Essa aqui a gente chama de faca de chefe, tá? Eu posso ter ela maior ou menor, mas ela é grande, né? Eu vou fazer determinados cortes. Uma coisa importante é evitar facas que tenham um dentinho aqui. Por quê? Porque durante o corte eu vou fazer um movimento meio de navalha
e se tem algum pezinho nela aqui, essa parte de trás eu não consigo efetuar o corte, tá? Aqui a gente chama de faca de desosse, para mim poder penetrar dentro de determinados cortes de carne, tá? Limpeza de peixe, aves, carne com osso, eu consigo fazer essa incisão mais profunda. E aqui a gente chama de legumeira, que tem vários modelos. Esse modelo eu gosto bastante, que ela serve também para descascar e cortar coisas menores, tá? Então essas aqui pelo menos é o kit básico de facas que a gente tem que ter na cozinha. Depois, obviamente, sobre facas a gente vai ter vários outros modelos, alguns modelos também específicos. Esse modelo de faca, vocês vejam que ela é chamada de monobloco, ela não tem nenhuma ranhura, nenhuma fissura aqui. Isso é muito importante para a questão higiênica. Tem várias facas que elas têm um corte aqui, e aí esses resíduos, por mais que a gente limpe, eles vão se acumulando aqui, e isso gera então bactérias que a gente não quer. Então, preferencialmente deem preferência, né? Estou sendo redundante até na palavra, mas dê preferência para facas que a gente tenha esse tipo de monobloco, ou seja, não tem essa ranhura que normalmente o cabo acaba terminando aqui e vem uma sobrecapa que acaba acumulando essas sujeiras nela, tá? Aqui a gente tem uma noiseteira, tá? Uma noix em francês é uma alusão a avelã, são bolinhas, né? Aqui eu pego os legumes ou manteiga, ou mesmo queijo, enfim, eu vou fazendo bolinhas de queijo. Ela tem esse furo aqui, porque à medida que eu colocar isso no alimento, essa bolinha solta, tá? E aí eu tenho os dois tamanhos, tá? Esse tamanho um pouquinho maior e esse tamanho um pouquinho menor. Então, por exemplo, as batatas noisettes, tá? Ou as manteigas noisettes, saladas de fruta, tá? Isso é bem clássico, assim, melão, mamão, pera, maçã. A gente vai fazendo as noisettes dessas saladas e faz essa macedônia de frutas. Isso é um clássico também da culinária francesa, tá? Aqui a gente tem alguns modelos de descascador de legumes. Eu preferencialmente prefiro esse modelo mais que eu chamo de tipo estilingue, funda, né? Eu vou passando isso e vou descascando a batata, o aipim, o aspargo, tá? Mesmo o tomate, o pimentão, e aí afora, tudo que eu quiser descascar. Inclusive também eu já utilizo isso aqui às vezes para descascar a própria laranja para usar por exemplo, em feijoada, tá? E esse outro modelo, que é um modelo um pouquinho mais antigo, que também eu tenho inclusive ele ambidestro, para quem é canhoto e para quem é destro, tá? Por isso que ele tem essas duas lâminas aqui. E essa parte aqui de ponta é quando eu quero, por exemplo, tirar os óleos, né? De algum legume que esteja ali, principalmente a batata, né? Então eu faço essa virada nela e ela tira. Aqui tem uma coisa que eu uso há muitos anos e curto, que é o descascador, o espremedor de alho. A gente coloca aqui então o alho, aperta ele vai sair aqui, e aí eu já vou utilizar ele para minha receita. Eu tenho visto na internet uns que parecem um ralador côncavo, certo? Eu vou ver se compra um para mim. Que a gente pega, ele é pequenininho assim, pelo que eu vi no vídeo, e aí tu faz esse movimento em cima de vários alhos e ele já vai ficando picado, tá? Aqui a gente tem uma zesteira. Para que é essa zesteira? Se vocês olharem, ela tem essas pequenas ranhuras aqui, tá? E essa ponta aqui do lado de cá, ela é afiada. Então eu pego, por exemplo, a casca de cítricos, né? E como se fosse a minha mão, eu vou fazendo isso aqui, e aqui vai saindo filetezinhos das cascas dos cítricos para mim usar isso na confeitaria ou mesmo colocar isso na cozinha quente, tá? Eu adoro colocar cítrico em molhos, em risotos, em massas, então eu utilizo bastante a zesteira. Esse aqui a gente chama de desencaraçador, tá? Eu posso fazer isso para o abacaxi. Depois de descascar o abacaxi, eu coloco até o fundo e puxo. As pessoas usam muito para maçã e pera. Descasquei, ou antes de descascar, eu coloco até o fundo, né? Faço esse movimento para ver que ela solta toda. E quando eu puxar, nesse vão aqui, vem a parte central dessas frutas e a gente
elimina e já corta a maçã então em gomos ou em fatias, tá? Tesoura, que é outra coisa que eu sou louco na cozinha, eu não consigo ficar sem tesoura, tá? Então tenho várias tesouras, tá? Para abrir, para cortar, a gente chama inclusive de ciselê. Eu corto muita erva com a tesoura. Eu não gosto muito daquela tesoura de ervas que apareceu já há uns anos atrás, que ela tem 3 ou 4 dentes, aquilo acaba grudando, tá? Então agora é muito comum eu pegar e direto na panela e cortando ervas. E obviamente para abrir sacos, abrir sacos de arroz, saco de feijão, enfim, tesoura para mim é fundamental. Também utilizo muito elas na confeitaria para fazer cortes de papel manteiga, para fazer mini sacos de confeitar, para fazer os confeitos de chocolate, enfim, ela é um coringa na cozinha. Esse abridor de latas, tá? Um modelo bem simples, né? Mas ainda temos muita lata no Brasil que a gente tem que abrir, tá? Não que eu use necessariamente ervilhas, né, e milho enlatado, eu acabo usando eles frescos ou congelados, mas a gente tem ainda muito insumos que são enlatados, tá? Um deles, inclusive, eu abri agora 2 dias atrás para usar no restaurante e, por incrível que pareça, não tinha, né, o abridor de latas, e eu tive que cometer a heresia de pegar uma faca, não das minhas, né, peguei a pior faca da cozinha e tive que abrir, que era um molho de ostras, que eu estava fazendo um filé com molho de ostras, e já pedi para comprar. Aqui a gente tem medidores, tá? Já na medida certa. Por quê? Porque antigamente as xícaras, pessoal, tinham um tamanho meio padrão, tá? Hoje não é padrão. Tu compra xícaras com vários volumes diferentes. Então aqui a gente já tem todas as medidas de 1/4 de xícara, 1/3 de xícara, meia xícara, 1 xícara. E aqui então vai executar uma receita da certa medida acordada que tem que ter. Então cuidem essa questão da xícara, porque não é mais um padrão específico que tem designers diferentes de xícara, isso é fundamental que a gente tem. Funil, que é outra coisa que eu uso direto. Esse modelo é um modelo bem simples, né? De plástico, mas eu preciso colocar. A gente usa, por exemplo, assim, eu no restaurante acabo comprando 5 litros de óleo de oliva, e aí eu fico então enchendo as garrafas da cozinha, eu uso o funil, tá? Para fazer temperos e fazer determinados óleos santos, por exemplo, que eu utilizo bastante na hora de grelhar, eu uso funil. Enfim, para fazer os porcionamentos das embalagens maiores, eu preciso de funil. Eu não tenho aqui onde eu estou em Torres já não tenho, mas eu tenho em Porto Alegre, nunca comprei. Eu comprei na Liberdade, em São Paulo, é um conjunto de 3 deles de silicone, tá? Fica um dentro do outro. Os potes, né, preferencialmente transparentes, para a gente poder já ver o que tem dentro. Então aqui vou acondicionar. Isso aqui na cozinha é um volume enorme que a gente tem, de vários tamanhos, tá? E eu preciso acondicionar eles. E tem que sempre se lembrar, às vezes eu vejo as pessoas compram marcas muito baratinhas, tá? Que talvez para casa funcione. Numa cozinha profissional, tu vai usar e vai lavar várias vezes, bota na máquina de lavar ou lava na mão e acaba quebrando. Então ele tem que ter uma resistência boa, tá? Muitas vezes também tem a questão hoje que a gente utiliza como equipamento de cozinha para poder acelerar determinados processos, é o micro-ondas, saber se ele pode entrar no micro-ondas, porque todas essas utilizações fazem com que ele tenha uma vida útil menor. E aí vai sair o barato que sai caro, tá? As peneiras, tamises, né, a gente chama em francês. Lembrando que eu preciso de peneira de material, tá, inoxidável aqui na cozinha quente. Eu não posso passar determinados processos aqui, porque se ela for de nylon ela vai queimar. Então, peneirar, polvilhar. Eu sei que eu falei anteriormente referente ao chinois, mas em alguns momentos eu preciso da peneira, não do chinois, para determinar determinadas categorias de molho, tá? Que eu vou precisar, ou mesmo assim, por exemplo, se eu quero fazer uma musseline de mandioquinha, eu amasso ela com aquele amassador que eu falei para vocês, e depois eu quero uma textura mais lisa ainda, eu sou obrigado a passar ele na peneira, tá? Aqui a gente tem um ralador. Esse aqui eu uso para ralar a noz moscada, tá?
Então eu tenho, como ralador normal, eu tenho essa parte mais espessa, esse aqui menor, esse aqui fatiador e o outro igual. Então aqui, ó, eu vou ralando em cima e tenho então esse ralador. Depois a gente tem ainda os balls, que são importantes, são vários tamanhos e modelos, né? Esse aqui é outro, que é um escoador, ó. Tá? Eu posso aqui colocar uma massa, deixar os legumes, eu posso utilizar esse aqui também como steamer, né? Que vem a ser do termo em inglês de cozinhar no vapor. Eu coloco isso em cima de uma panela e, por exemplo, eu cozinho esses cogumelos no vapor, o chuchu no vapor, os legumes no vapor, eu coloco isso dentro de uma panela e aqui então eu vou cozinhar ela no vapor. Da mesma forma que se eu queira escorrer alguma coisa, eu já estou com esse material aqui na minha mão. E os bowls que eu vou utilizar para misturar N coisas, né? Esse modelo bem facilzinho. Esse aqui é com tampa, então é uma coisa que eu posso, por exemplo, deixar. Fiz um molho golfe, né? Deixo na geladeira já com ele aqui dentro, tá? E aqui eu tenho 3 modelos. Inclusive a gente acaba colocando eles um dentro do outro para a questão do espaço. Aqui a gente tem um ralador universal, na verdade aquele é pequeno, essa versão é maior, então aqui esse lado eu posso fazer fatias, aqui eu faço um pó, né? Aqui outro tipo de pó um pouco mais fino, e aqui então normalmente eu uso o queijo parmesão ralado nesse ralo mais grosso, tá? Espremedor de cítricos, especificamente de limão, tá? Isso aqui eu acho super importante, a gente corta o limão, coloca ele com a parte cortada para baixo, aperta aqui e aí a gente consegue extrair o máximo de suco. A laranja normalmente é um maior, até pelo tamanho que ela tem, tá? Uma mansa marido, como se chamava antigamente, esse aqui é de silicone, é um rolo de massa, né? Para mim poder então trabalhar algumas massas, não só na confeitaria, mas também a gente utiliza na cozinha fria e quente, tá? Por exemplo, se eu vou fazer alguma linha de salgados, como empadas ou utilização de massa folhada, seja ela quente ou fria, eu vou utilizar. Esse aqui tem a roldana, ó. E aí eu vou trabalhando em cima da mesa. O legal do silicone é que ele evita que grude mais do que normalmente a gente utilizava o de madeira, que inclusive ele não é mais permitido na cozinha profissional. Aqui a gente tem um medidor, tá, de litragem. Tá? Outra coisa que eu uso direto, né, é o mixer. Tá? Eu tenho que homogeneizar alguma coisa. O mixer é super bom, esse mixer aqui ele tem 2 velocidades. Vou fazer uma sopa creme de ervilha, tá? Cozinhei as ervilhas partidas, está quase pronta ali, vou direto na panela. Quero fazer uma maionese, posso fazer aqui. Quero fazer um pirê mais fluido, bato aqui. Enfim, a vantagem que eu acho, tá, que eu utilizo é que eu vou direto na panela, depois eu tiro essa parte vai para lavar, e aí eu vou fazendo esse processo, né? Meu companheiro eterno em tudo que eu faço, que eu não consigo trabalhar sem toalha papel. Tá? Aqui tem um porta-toalha papel, eu uso bastante toalha papel, então é importante ter. O conjunto aqui, ó, das tábuas de corte, né? Azul para peixe, vermelha para carne vermelha, aqui é a verde para legumes e a branca que a gente usa para laticínios, tá? Então também uma coisa importante, já com o porta, tá? Ficam todas elas aqui. Aqui a gente chama de almofariz ou pilão. Esse aqui a gente usa de pedra-sabão, esse modelo. Eu uso normalmente para moer pimenta, mas eu posso fazer o pesto aqui, eu posso moer os nuts, né? Castanha do Pará, castanha de caju, nozes. Eu vou fazendo esse trabalho. E aqui nós temos um moulin de poivre, ou seja, um moedor de pimenta. Esse moedor, de um lado tem pimenta, eu não coloquei, e desse lado ele tem o sal grosso, marinho. Então, vou fazendo esse movimento para um lado, cai a pimenta, vou fazendo o movimento para o outro lado, cai o sal. Bom, pessoal, então assim, ó, falei um pouco sobre os utensílios básicos, eu sei que, né, para uma cozinha profissional,
Tá? Eu tenho aqui várias versões aqui que são menores para usar em cozinhas pequenas, né? E se você trabalha numa cozinha que atende mais de 100 pessoas, enfim, né? Cozinhas com porte maior, obviamente que esses volumes em termos de tamanho vão ser necessários que eles sejam bem gigantescos para poder atender essa demanda. Então, não esqueça de deixar o seu like aqui, compartilhe esse vídeo para que ele possa circular pelo Brasil todo, né? E essa informação chegar a todos os cozinheiros, chefes de cozinhas, donos de restaurantes, né? Com um quesito assim bem focado no profissional da cozinha, para que vocês possam ter um aproveitamento e uma performance melhor nas suas cozinhas. Então, uma boa semana a todos e até o nosso próximo vídeo.